Você viu aí, já decolamos e está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades da região, do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo também, por que não? Esse programa também é transmitido neste momento ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E nos dá imenso prazer, imensa satisfação que você faça isso, que você interaja conosco aqui no Opinião Cidade. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 25 anos da APABOR, a Associação dos Produtores de Borracha da região de São José do Rio Preto. 25 anos, estava conversando agora há pouco com o nosso entrevistado aqui, o seu Vanderlei, sobre essa trajetória. 25 anos parece que passaram muito depressa, foi tão rápido, né? Mas são significados de muitas conquistas. A região noroeste do estado de São Paulo é a maior produtora brasileira de látex e, entre outras coisas, nós vamos falar também sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu queria abrir o programa contando mais uma novidade na programação da TV Rio Preto a partir de amanhã. E para isso, vocês vão ver agora, ele está encostado ali no nosso paredão aqui no estúdio, o Kel Lopes, que começa a apresentar amanhã, a partir das 15 horas e 30 minutos, aqui na TV Rio Preto, o programa Kel Lopes em Foco. Kel, muito obrigado pela sua presença aqui, abriu um espacinho na sua agenda para poder compartilhar com o nosso telespectador aqui essa grande novidade que começa amanhã aqui na TV Rio Preto. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que vai ser o Kel Lopes em Foco, o que você vai apresentar para o nosso público. Obrigado pela presença e muito boa sorte. Obrigado Rei, por ter me recebido aqui no seu programa. Estou feliz em estar aqui, né? Feliz pela casa, pela maneira que fui bem recebido aqui na TV Rio Preto, canal 7. E o meu programa é isso mesmo, estreia amanhã, é um programa eclético, tem humor, tem seriedade, tem matéria, né? É um programa bem legal, feito para o povo mesmo, sabe? E vamos estrear amanhã, Rei, a partir das 15h30, estaremos ao vivo aqui na TV Rio Preto e ao vivo no Facebook também. E depois haverá reprises durante a semana, isso, etc. Certamente a programação da TV vai avisando vocês a respeito disso. Correto. Tem as reprises, pedir para o pessoal assistir em casa, né? E compartilhar aí no Facebook. Isso. Bacana, Kel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória na vida artística, certo? De onde que você veio? Você estava me dizendo agora há pouco que você começou na vida circense, né? Isso é muito bacana. Trabalhei muitos anos em circo, Fala um pouquinho sobre essa sua trajetória. Inclusive no circo do Rapadura, que é o meu diretor, né? Que é o diretor do meu programa, o Rapadura, que tem 17 anos de Praça é Nossa, né? Rapadura, ele veio do circo do Beto Carreiro. Então a gente se conhece faz muitos anos, né? Sou mágico, sou ilusionista, sou palhaço, sou mímico. Então meu negócio é a parte do humor mesmo, né? Trabalhar com esse tipo de interagir com as pessoas, né? É o meu esquema. Mas também sou bem polêmico e o pessoal vai ver muita polêmica aí no meu programa também. Mas comecei no circo, né? Vim mais do circo mesmo. Muito bacana, muito bacana. Eu estou muito curioso, inclusive, para ver o seu programa. Não vou deixar de vê-lo amanhã, a partir de 15h30, aqui no canal 7 da NET, na TV Rio Preto, em São José do Rio Preto, com transmissão também pelo Facebook, pelo site. Tem várias oportunidades de quem quiser assistir o programa. Tá certo, eu vou esperar você lá assistindo a gente mesmo. E você que está em casa agora, te espero amanhã, às 15h30, Kel Lopes em Foco. Obrigado, Rei. Obrigado você, Kel. Muito obrigado e muito boa sorte, tá? Obrigado. O pessoal do teatro não costuma dizer boa sorte, não, para desejar sorte quando vai estrear um programa. Mas eu não vou dizer o que o pessoal do teatro costuma dizer. A gente tem um jeito de falar, mas agora no ar não vai dar para falar, né? O jeito que a gente fala no camarim lá. Mas é isso aí mesmo, né? E obrigado, Rei. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você e a todos da TV Rio Preto. Muito obrigado também pelo carinho. Muito boa sorte, Kel. Muito obrigado. Obrigado. Kel Lopes, estreia então amanhã aqui na TV Rio Preto. Bom, voltamos à nossa pauta aqui do Opinião Cidade. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Vanderlei Santana, presidente da APABOR, que acaba de completar 25 anos de existência no mercado, de trabalho em São José do Rio Preto, no cenário da avicultura no Brasil todo. Seu Vanderlei, muito obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho sobre esses 25 anos. É um período de grandes e importantes conquistas para o setor, não é isso?
Foi, Rei. Realmente um período de muita luta, mas valeu a pena, está valendo e eu espero que continue valendo. Você vai me permitir de delongar um pouquinho sobre isso daí, né? Claro, por favor. Então, é o seguinte, a Paboa, ela completou 25 anos e foi fundada em 1992. Só que tem uma pequena história antes dessa fundação. Eu posso rapidamente delinear para você. Vamos lá, por favor. É o seguinte, você sabe muito bem que eu já estive aqui e falei que o Brasil foi o maior produtor de borracha do mundo. E que gastou todo o dinheiro, na época em que era o grande foco, a borracha dava muito recursos para o país, então gastou-se muito dinheiro. Era uma borracha extrativista, né? Era da região do Amazonas. exclusivamente extrativista. Exato. Então, não havia uma tecnologia e o governo, na oportunidade, não procurou se aprimorar e o tempo foi passando e o dinheiro foi diminuindo e veio um professor aqui, da Inglaterra, do Instituto Biológico lá da Inglaterra, e pegou as nossas sementes aqui de seringueira, levou para a Inglaterra, é o Jardim Botânico da Inglaterra, na verdade. E lá ele multiplicou essas sementes e fez com que elas fossem conduzidas às colônias da Inglaterra, que são as colônias asiáticas. Então, o Brasil, aquele grande produtor extrativista que era e que causou grande riqueza, Manaus bacana, Manaus rica, Manaus a capital europeia da América Latina, começou a perder terreno para esses asiáticos aí, que começaram tecnicamente a plantar a cultura seringueira. E o tempo foi passando e nós fomos então perdendo espaço, como eu já disse, o governo não se empenhou como deveria ter empenhado. São 3 coisas importantes para um país, é o aço, a petróleo e a borracha. E a nossa ficou meio esquecida. Mas com isso, com a progressão dos asiáticos, nós ficamos relegados a um segundo plano. E de maior produtor do mundo que era, nós hoje representamos apenas 1,5% da produção mundial. Depois que os asiáticos entraram, houve ainda uma melhora para nós na borracha após a Segunda Guerra Mundial, porque o Japão invadiu os países asiáticos e destruiu grande parte dos seringais. Mas foi para nós apenas um voo de galinha, que demorou muito pouco, claro. E depois eles retomaram, e aí eles continuaram produzindo e nós diminuindo muito, e acabamos sendo importadores da borracha asiática nesse período. Bom, diante disso, algumas tentativas foram feitas pelo governo federal para que a gente voltasse a produzir borracha agora de uma maneira mais técnica. Isso aconteceu no Mato Grosso, aconteceu no Norte, mas não foi avante. Deu a doença mal das folhas e os investimentos de Probor que existia na época não foram avante. E demorou-se muito tempo, todo mundo sentido por ter perdido aquilo, mas acontece que nosso estado de São Paulo, em 1954, resolveu fincar uma bandeira para ver se voltava novamente a ver cultura para o nosso país. 54, já se vão 60 e tantos Exatamente. anos. 1954, o governador autorizou a Secretaria da Agricultura a abrir estudos no nosso estado para a gente recuperar a cultura da seringueira no país. Isso foi feito. Aí, em 1957, já começaram a fazer experimentos, um campo de demonstração no litoral paulista e no nosso noroeste, aqui no Planalto. Bom, no litoral paulista não foi avante. Deu as mesmas doenças que davam lá no norte, nordeste, para aquele lado nosso ponto em que começou a extrativista. E aqui ela se encaixou como uma luva. Caiu como uma luva. Nós tínhamos aqui condições de clima e solo excelentes e que realmente começamos a desenvolver a cultura aqui. 3 anos após. 10 anos após, eu estou te contando uma mini história, 10 anos após, aí a Secretaria criou mesmo um departamento exclusivo para tratar da extensão da cultura da seringueira no Estado.
era um colega nosso, João Jacó e Jaime Vasques. Eles foram encarregados de expandir no Noroeste Paulista a cultura da seringueira. E foi trabalhando nesse período todo. Foram instalando campos, não mais de experimento, mas campos de produção. Foi Itabapuã, foi José Bonifácio, foi Gavião Peixoto, Monte Aprazível, vários lugares que já se começou a produzir, pensando numa produção já técnica e econômica. E esse desenvolvimento se deu ao longo de 67, mas, na verdade, a expansão começou em 1980. Puxa vida. Estou te contando essa história para chegar na minha Apambor. Bom, aí as culturas já estavam bem adiantadas no estado de São Paulo, e em 1991, São Paulo começou a ser o maior produtor de borracha do país. Bom, aí nasceu a nossa Apambor. Por que eu te contei isso? Para dizer que os produtores de borracha, eles se encontravam assim, sem um foco. Dispersos, né? Dispersos. Eu ainda brinco que muitas vezes é um formigueiro que não tem uma saúva, né? Então havia necessidade de se formar uma associação para juntar os produtores, para mostrar a eles a importância da cultura da seringueira, para defendê-los com relação ao preço da borracha, para orientá-los nas técnicas. E esse foi o grande objetivo que um ano depois, 1992, um grupo de produtores fundaram a Apambor, que ela é uma associação, mas ela não é regional, é a Associação Paulista dos Produtores de Borracha. Então, sediada em São José do Rio Preto, que é uma honra para nós ter essa associação que representa o estado de São Paulo. E ela foi criada em 92, exatamente por dois grupos: os beneficiadores de borracha e os produtores. É um híbrido que ninguém entendia e muita gente não entende. E essas duas vertentes se entendem bem até hoje? Então, porque normalmente você tem a associação dos beneficiadores ou a associação dos produtores. Mas é quase que uma relação de fornecedores e Isso, mas a grande importância que nasceu a Apambor é para que ela trabalhasse no desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. Então, tinha que cuidar do singrador, que está lá no campo, do dono da propriedade, da usina, em vender bem os produtos e até chegar nas nossas pneumáticas. Então, esse foi o objetivo, é que todo o setor fosse atendido. Quando um setor tivesse, vamos supor, pensando em levar uma vantagem sobre o outro, vinha a associação para, não, você não pode, você tem que cuidar lá. Então, esse é o objetivo difícil de controlar, mas está perfeitamente controlado pela nossa Apambor. Portanto, ela nasceu na união, como eu te disse, de beneficiadores e produtores de borracha. Isso foi em 1992. Acho que um pouco antes disso, me lembrei agora de um personagem que andou frequentando muito o noticiário aqui na região, no estado de São Paulo todo, nesse período de pioneirismo da agricultura da borracha no interior do estado de São Paulo. Era o Rui Novaes, né? Foi um prefeito de Campinas e realmente foi um dos pioneiros desse setor, não é isso? Quando eu te falei de experimento em campo, Rui Novaes foi um dos primeiros quando eu falei em Planalto, aqui, Planalto, Zé Bonifácio Planalto. Era o Rui Novaes. Ele foi prefeito de Campinas, né? Ele foi prefeito de Campinas. Teve várias vezes aqui em Rio Preto, viu? Muitas vezes. Ele era um excelente, um homem inteligente, competente, um visionário, uma visão excelente ele tinha, e ele realmente foi um dos maiores produtores de borracha aqui na região nossa. Inclusive, ele tinha até uma fábrica também, que não me engano, é a Borracha Paulista. Mas aí, o Rui Novaes, ele ficou doente, faleceu, e os filhos ainda têm parte da fazenda em que produz. Foi um dos grandes pioneiros aqui da nossa região. E nessa época precisava ser realmente visionário para acreditar nisso, né? Porque houve tantas dificuldades e a borracha, a seringueira, não é uma cultura que se... curto prazo, não. Seja rapidamente, ela tem um prazo, né? Exato. Tem que ser a seringueira cumprido, começa a produzir com 8 anos de idade. Pois é. Então tinha que acreditar na cultura, enxergar aquilo que eu te falei, que um país precisa de aço, petróleo e borracha, tinha que enxergar.
E alguns enxergaram e outros seguiram o caminho do Rui, o caminho de Durvalino Magrini, de Percival Costa, da fazenda dos Hortemblade em Itabapuã. Foram eles, junto com o Rui, que alavancaram a nossa cultura aqui no estado de São Paulo. Sem dúvida. E aquele formigueiro que no começo estava meio desordenado, que você se referiu agora há pouco, hoje é um formigueiro muito grande, muito produtivo, né? E muito organizado, né? Exatamente. Essa é a questão fundamental. Continuamos nesse estilo. Nós vamos revezando os presidentes de associação. Normalmente são eleitos por 3 anos e pode ser reeleito por mais 3, são 6 anos. E cada um deles vai dando a sua parcela para aquele momento e vamos subir nos degraus para que a gente atinja sempre um patamar muito bom. E possa até, eu tenho a grande alegria de ter sido o presidente da Pabor por 2 ciclos. O primeiro presidente chama-se Percy Putz. Inclusive, nós fomos homenageados no dia 25, lá na Pabor, recebemos uma placa pelos trabalhos que nós realizamos. E o Percy Putz foi o fundador, o primeiro presidente que fundou e ficou por 6 anos. Lutou. Quando não tinha nada, foi muito difícil, muita dificuldade, não tínhamos nem sede, alugava casa, poucos sócios, então, mas deu a sua parcela. Ele conseguiu trabalhar no seu período e realizou um trabalho até bom, eu posso dizer para você, porque a nossa borracha não tinha como vender, o governo controlava, mas os asiáticos eram muito baratos. Então brigou e foi na onde pôde, até que no final da administração do Percy, aí o Fernando Henrique Cardoso deu para nós um subsídio de 90 centavos por quilo de borracha seca, que representava, na época, 31 centavos para o quilo do coagro que o produtor está acostumado a conversar. Isso foi importante para ela. Foi muito importante, porque nós vendíamos o quilo do coagro a 50, 60 centavos. Com mais 31, dava 81. Já dava para pagar os custos, pelo menos, do investimento que foi feito a longo prazo. Esse foi o primeiro presidente. Eu sei, já tenho conversado com outros produtores e com o senhor mesmo, das outras vezes que o senhor esteve aqui, da outra vez que esteve aqui. A gente sabe que a grande dificuldade, a grande instabilidade é a questão do mercado, né? E que nem está na alçada da APABOR, até mesmo de algumas autoridades brasileiras, resolver, porque se trata de um movimento voluntário, involuntário, sei lá, do mercado internacional, né? Como é que é isso? Quanto hoje, como é que está a cotação hoje? O preço hoje está atraindo, está satisfazendo os produtores? Como é que é isso, Wagner? Você colocou bem. Muitas vezes um produtor brasileiro, ele pensa assim, não vamos plantar mais seringueira, porque o que tem aí, quem sabe a gente vende mais tendo pouco. Mas não é assim, nunca foi assim. Tudo, como você disse, foi regulado pelo mercado internacional. Isso. Então, o mercado internacional é uma commodity, ela regula, vai para as bolsas lá de Singapura. É lá que sai o preço da borracha nossa aqui. Então, depende do dia e depende do valor do dólar, principalmente. Nós tivemos momentos em que o mercado internacional, o dólar esteve a R$2. O dólar não, o quilo da borracha seca esteve a R$2. E o dólar estava quase a R$4. Nós tivemos um período excelente de preço. Mas as coisas vão oscilando. Tem hora que vai para 1,50, tem hora que o dólar cai para 3. Então, não é uma coisa que a gente consegue firmar. O que nós podemos fazer é o seguinte, é lutar, e fazemos isso com muita frequência, diariamente, lutar no governo federal para que a borracha, independente do mercado internacional, ela tenha um preço mínimo, um preço de garantia, para pelo menos o produtor ter uma tranquilidade de cobrir os seus gastos e ter alguma coisinha. Aquele subsídio de 30 centavos da época do Fernando Henrique não existe mais. Não existe. Aquele lá foi dado por 8 anos, terminou em 2005. Hoje está sem nada. Hoje nós estamos trabalhando no governo federal apenas com a taxa de importação, que é a TEC. Foi já na minha gestão, que com os nossos diretores executivos trabalhando em Brasília, nós conseguimos elevar o imposto de 4% para 14%, que esse imposto já faz com que as pneumáticas do país tenham que pagar um pouco mais caro
para importar, então, logicamente, é benefício para o produtor aqui nosso. Mas, neste mês, infelizmente, Rei, venceu o prazo desses 14% e caiu a taxa para 4% de novo. Mas está lá o Fernando, que é o diretor da Câmara Setorial da borracha em Brasília, nosso diretor da Pabor, e mais outras associações defendendo para que se renove isso, porque isso é uma garantia. Então, como eu falei para você, tem um mercado internacional que regula o preço. Quando está ótimo, não precisamos dessas alternativas, mas quando não regula, nós precisamos de um preço mínimo decente e precisamos também que essa TEC seja renovada para que não caia demais. Hoje não está bom o mercado internacional, hoje está 1,4. E o dólar, se não me engano, está 3,16 por aí, variando. Isso. Então, se você ficar só no mercado internacional, o preço cai muito. Então, tem que ter algum auxílio do governo, mas auxílio decente. Não é benefício para a borracha. Não, todas as culturas têm preço mínimo. É uma vertente do agronegócio que merece respeito, precisa ser respeitado. Merece, porque todos têm. Milho tem, soja tem, tudo tem. Então, nós estamos sempre defendendo a borracha e temos obtido o resultado. Estamos aguardando dezembro para ver se sai a Conab junto com a Camex, lá nós decidimos e fica a taxa de importação. Toda essa produção enorme do Noroeste Paulista, a gente passa pelas rodovias aqui, pela região de Bálsamo, por exemplo, de Ver um Monte, e várias cidades da nossa região. Toda essa borracha é consumida internamente, consumida no Brasil, ou também é exportada? E quem são os grandes consumidores do Brasil? São as indústrias pneumáticas, né? Pirelli, Goodyear, essas coisas. Eles é que compram a borracha, é isso? Eles é que compram. Mas, isso não dá para tapar o buraco do dente. Não é tanto assim, entendeu? Não dá. Porque o Brasil produz aí 180 mil toneladas de borracha. Veja bem, nós consumimos 450 mil toneladas de borracha. Então, nós não dá para nada. Tem nem metade do nosso consumo interno. Isso. Então, parece até assim, numa primeira vez, mas eu andei por uma região, tem muita seringueira. Olha, tem que ter muito mais ainda. Porque se em 25 anos nós conseguimos, com o Estado de São Paulo, fazer 90 mil toneladas de borracha, mais ou menos, você imagina quando que nós vamos conseguir uma autossuficiência? Tem que triplicar, tem que ter muito mais ainda. E tem espaço para crescer ainda? Quando eu falo espaço, é espaço físico mesmo, espaço agrário, né? Ainda existe esse espaço. Depois que a Pabor foi criada, outros estados seguiram a nossa linha e também constituíram as suas associações para o desenvolvimento da cultura. E, então, um estado que está desenvolvendo muito, eu estive lá agora no Congresso Brasileiro de Vicultura, é o estado de Goiás. Minas também está desenvolvendo muito, Bahia, que é a segunda produtora do país, e o Espírito Santo, Mato Grosso. Então, os outros estados também estão caminhando. Mas é o que eu digo para você, para investir em seringueira, a pessoa tem que continuar sendo um visionário, saber que é só daqui 8 anos que ele vai colher e que ele tem que ter outros meios para se manter, por isso que é mais difícil, não é igual ao arroz. Ou senão, quando a pessoa já fica mais velha, que quer plantar só alface para dar em 45 dias, não tem jeito, né? Realmente não tem então, jeito. Pode ter certeza que nós ainda temos muito para crescer. Nossas gerações aí que estão vindo, igual eu falei para você, já que estamos criando a Pabor Jovem, para preparar esses jovens para continuar a luta. E um dia o Brasil, quem sabe, ser autossuficiente e nem ser mais autossuficiente. Quem sabe dar um pulo e conseguimos novamente exportar borracha. E aí, sendo forte, nós vamos ter uma cadeirinha lá em Singapura para discutir o preço também. Vamos ser ouvidos. Começar a ser ouvido na questão da composição de preço. Exatamente. Né? Senhor Vanderlei, eu queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Toda vez que a prosa é boa, o tempo acaba depressa, eu já disse isso para o senhor. Mas eu queria agradecer muito, parabenizar a Pabor e os produtores de borracha de toda a nossa região, do Noroeste Paulista, que se tornaram protagonistas do Brasil em matéria de produção de látex, né? Agradecer muito a sua presença, então, parabenizá-lo por esse trabalho fantástico que vem sendo feito e convidá-lo para voltar sempre aqui, porque sempre é conversa boa, a gente sempre divide com as pessoas
compartilha com as pessoas essas noções tão importantes que ajudam a entender a importância do agronegócio e da força da agricultura para a economia brasileira, né, senhor Vanderlei? Eu que agradeço vocês que nos dão a oportunidade de vir aqui e dirigir aos nossos produtores, a toda a pessoa do agronegócio, a essa cultura que nós gostamos muito. Mas antes disso, eu quero fazer uma justiça que eu falei só no primeiro presidente, vou dar o nome. Nós tivemos, depois do primeiro presidente, que foi o Pérez Putz, eu fui presidente por mais 6 anos, aí eu saí, fui me dedicar à causa pública, aí veio um presidente chamado Jaime Vasquez, outro grande técnico, ele não era produtor, ele pertencia à Secretaria da Agricultura, foi presidente, depois veio Marco Santin, e agora de 2012 eu voltei a ser novamente e tenho meu mandato até maio do ano que vem, mas já estamos preparando um jovem para continuar a nossa luta. Bacana, é muito importante ver o entusiasmo com que o senhor e outros integrantes desse mercado encaram isso, né? Encaram a avicultura. Muito obrigado, viu, senhor Vanderlei? Eu agradeço mais uma vez, estamos sempre às ordens e obrigado por você nos receber. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.